Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e sejam bem-vindos ao Lucas HC. E hoje, como prometi na semana passada e na terça também, eu vou começar a falar sobre meus spin-offs do meu desenho que eu estou e do livro que eu estou escrevendo, né? E o primeiro que nós vamos falar vai ser o Escola de Cavaleiros. O Escola de Cavaleiros é um spin-off da época medieval que eu estou criando. Eu criei ele um pouquinho depois que eu criei o Charles, já perto de 2016 eu criei ele. Foi depois da Grande Depressão, que é conhecido como a Grande Depressão, né? Minha era Grande Depressão, né? E não tem nada a ver com depressão, é por causa de, realmente, eu tive um grande baque e eu chamo chamado de Grande Depressão quando eu perdi os meus projetos antigos e eu fiquei mais ou menos um ano sem fazer as coisas e eu fui conhecido como Grande Depressão, né? Para alguns saberem, depois disso eu voltei a fazer as coisas. Foi quando eu comecei a voltar com o Charles, com os heróis e com isso daqui, que é a Escola de Cavaleiros. A Escola de Cavaleiros são vários personagens, né, que são os primeiros portadores da Terra, né, que herdaram as joias. E depois disso, todas as dimensões começaram a ter heróis, né? E a Terra, que foi a primeira dimensão, o primeiro planeta, eu falo dimensão e planeta é a mesma coisa, que teve uma grande equipe de heróis, né, defendendo o seu próprio planeta. Antes tinham alguns, mas eles defendiam poucas coisas. Defendiam uma vila, defendiam uma cidade. Esse defende um planeta, né? Defende um continente inteiro. E aonde ela acontece? Acontece na Europa, em um pequeno reino chamado Nacreen. O Nacreen é um reino de um pai e uma mãe, né? Que quando chegaram por lá tiveram 3 filhos. E um dos filhos acabou infelizmente morrendo de uma doença ainda não descoberta na época, que não tinha cura. Não tinha cura. Hoje a gente sabe e tem cura, que é a tuberculose. Ele morreu de tuberculose e o outro morreu de febre. E o único filho, que era o herdeiro, tomou a honra. E com isso ele teve 2 filhas. E tendo muito problema de ter isso, né? Ainda mais com a guerra que estava acontecendo com o reino vizinho, Evergreen, deu um grande problema, porque o reino Evergreen era cheio de bruxas, fadas malignas e também alguns outros personagens que não eram muito bons. E o rei era muito violento e começava a atacar todos os outros reinos que estavam por perto. E Nacreen era o único reino que ele ainda não tinha ainda conquistado. Com isso a guerra já estava estourando e com isso ele não queria que as suas filhas entrassem para a escola de cavaleiros, que era uma grande escola que tinha várias épocas que tinham por lá e faziam vários cavaleiros e um grande exército. Era como se fosse uma escola para o exército normal, né? A gente não tem a escola do exército? Então, basicamente é isso. E eles ensinavam, mas ensinavam apenas para aqueles que tinham média e alta renda. E por isso o pessoal de povo médio, né, médio baixo e baixo não podiam participar. Mas isso dava um grande problema para o rei. Quando ele se tornou rei, ele se casou e a mulher foi sequestrada. Mas antes disso, teve 2 filhas. A mais velha entrou na escola e virou uma grande cavaleira. Já a princesa ficou dentro de casa e o pai não deixava ela sair de jeito nenhum. O nome da princesa, eu tenho um nome dela aqui, se chama Elizabeth, né? E na verdade, o nome dela é Lot, mas na verdade o nome dela é Elizabeth, mas todo mundo chama ela de Lot, né? Vamos continuar. E como as joias, vamos falar de como as joias vieram para cá. As joias vieram mais ou menos na época de, deixa eu ver, 1438. Basicamente no finalzinho da era medieval, né? Da Idade Média, né? E com isso, eles vieram com um meteoro que caiu na Terra. E com isso, todas as joias vieram e com isso se separaram, né? É muito difícil uma joia ficar junto com a outra. Todas elas têm que ficar separadas. Se não tiver um portador, pode dar um grande problema, explosões e algumas outras coisas. E com isso, elas se separaram. E cada uma delas, né, foram levadas para lá, para o reino de Nacreen. Por exemplo, a joia vermelha, que a futura princesa iria usar. A joia da mãe, que foi dada para ela. Uma coisa que iria acontecer muitos anos depois, com a mãe da Lúcia dando para ela, né? E com isso, a princesa, ela ficava muito presa dentro
dentro do castelo. O pai não deixava, ainda mais porque a mãe tinha sido sequestrada, né, dada como morta, e a irmã estava na batalha, e a batalha não tinha saído muito bem, e a maioria dos que tinham ido por lá desapareceram ou foram mortos, e a princesa estava desaparecida. E com isso, deixava o pai mais com medo. E também nós temos umas outras coisas. Com isso, um antigo ladrão chega por lá e um cavaleiro também chega, né? Os dois eram de uma cidade vizinha, meio que quase irmãos, né? Que eram grandes amigos, né? E eles chegaram por lá, refugiando do ataque de uma vila que tinha antes, né? Que o reino Evergreen tinha atacado a vila e com isso tinha vindo para cá, né? E eles sempre queriam defender, mas como não dava, tinha um grande problema. Ainda mais o Lucas, né? Sim, gente, o ladrão se chama Lucas, né? Com 2 C, só para vocês saberem, né? Tinha uma má fama porque ele era um ladrão e todo mundo tentava capturá-lo porque ele tinha uma recompensa. Já o irmão era bem nobre, não nobre em riqueza, mas nobre em coração. E ele sempre quis se tornar um cavaleiro. E com isso, ele juntou muito dinheiro e conseguiu entrar na escola e tentava sempre achar o irmão. Com isso, ele conheceu Matthews, né, que era um aprendiz de mago e estava lá para aprender as coisas. Só para você saber, o cavaleiro se chama Arthur, né, Jacob Arthur, né, que é o sobrenome dele, falando um pouquinho melhor, mas é Jacob Arthur, né? E com isso, eles dois treinaram. Conhecendo também Aurora, uma acrobata de um circo que estava bem perto de lá, e eles estavam fazendo uma passagem, e ela estava lá para treinar. Outro que nós encontrávamos é o professor deles, o Merlin, né? Marlin, né? Como muito conhecido, não Merlin, é Marlin. Perdão, gente, Merlin eu sempre penso no Rei Arthur, né? Na verdade, quando eu estava criando, eu coloquei o Arthur e eu coloquei Marlin como referência deles dois, né? Que seriam os mestres, o mestre dele, né? E com isso eles estavam totalmente indo por lá e treinando. E isso demorou por alguns anos, mais ou menos uns 2 anos e meio. E junto com isso, a princesa, que já estava cansada de ser tanto oprimida pelo pai e ser presa, se rebela, né? Mesmo sem os pais saber, e vai para conseguir aprender a lutar. E aonde ela poderia aprender a lutar? É claro, com a escola de cavaleiros. E com isso, ela entra na escola de cavaleiros com um disfarce. E com isso, ela conhece o Arthur e todos os outros, né? E com isso, também eles conhecem Mandy, uma antiga maga que foi rebelada por aí e jurava vingança por lá. E com isso, ela veio com as artes das trevas e se tornando uma bruxa. E com isso, queria sempre vingança. E ela se aliou ao reino de Evergreen, né? Outra coisa, Noland, o bárbaro, chegava por lá. Os bárbaros eram uma pequena tribo mais grande e poderosa, né, que estava mais ao norte. E com isso, eles vinham bastante lutando com o reino de Evergreen e o reino de Nacrim. E com isso, eles também eram conhecidos por ser bem bárbaros. E eram conhecidos realmente por ser isso, eram os bárbaros, né? E com isso, eles lutavam bastante. E o reino de Nacrim e o reino de Evergreen, até alguns anos atrás, se uniram para poder invadir os bárbaros, mas infelizmente eles não conseguiram. E com isso, nós temos já alguns personagens. E depois, mais ao sul, temos também o Reino dos Gigantes, aonde Amanda, a gigante, entra. E com isso, ela também quer ser uma cavaleira, quer ajudar o Reino de Nacrim, porque os Reinos dos Gigantes ajudaram ao reino quando na primeira guerra contra Evergreen, né? E com isso, nós também temos a maioria dos personagens já foram apresentados. Ah, e uma coisa, quando eles estavam vindo, né, uma pequena arqueira estava treinando por ali, né, a querida e pequena Joana. E de pequena ela não tinha nada, né? Ela era a mais habilidosa arqueira e conseguia atirar em vários metros, né? Ela era a maior habilidosa e queria ser uma grande arqueira e entrar na guerra como isso, né? Só para você saber, a maioria dos jovens estavam realmente querendo entrar no exército para lutar contra o reino de Evergreen, porque viam seus pais e seus irmãos lutando, e com isso tinham grande vontade. Com isso, a gente só não tem o Collins. O Collins, ele, como vocês sabem, né, na Idade Média, os alquimistas
não eram muito bem enxergados aqui, né? E com isso, né, eles, vamos falar que eles não gostavam, né? E, e ele era um alquimista e produzia remédios, né? Ele seria mais ou menos um médico hoje. E, claro, como o pessoal tinha um grande preconceito e achava que todo tipo de magia era realmente ruim, ele meio que se escondia e não mostrava muito isso. Por exemplo, o próprio mago, né, o Matius, ele realmente se escondia porque realmente magos, né, não eram muito bem vistos, realmente por causa das bruxas e também dos seres de sombras, né, que eram colocados pelo reino de Evergreen. Evergreen é o imperador de lá, né, tem o mesmo nome, e por isso eles invadiam. E como eles utilizavam magia, todos os que utilizavam magia eram realmente colocados como traidores do reino. E vamos lá, pessoal. Ah, eu tenho que falar as idades dos personagens, né? A Joana, a nossa arqueira, né, tem 16 anos na época, né? No comecinho, a gente começa realmente em 1438, né? A maioria deve ter, com certeza, nasceu muito antes, né? O Matthews, o mago, ele tem 17 anos. E como vocês, se vocês viram o vídeo das joias, realmente para vocês assistirem esse vídeo, assistem lá as joias principais, pelo menos o principal e as joias da proteção, assistam ela, né? Vai estar aqui embaixo, vou colocar aqui embaixo, ou vocês podem ir lá no canal e assistir. É um vídeo muito legal, é muito bacana, eu explico isso, né? E nosso querido mago, né, que vai herdar a joia preta, né? E a Joana, que vai herdar a joia amarela. Ela tinha 16 anos e ele tinha 17. Já a Bela, a fadinha, né, que é a única que eu ainda não contei, né, que fez meio que uma amizade com o Arthur, né, com o Jacob, né, quando eles estavam chegando bem perto do reino de Nacrin, né, ele conheceu o reino das fadas e com isso eles tiveram uma grande amizade, porque ele ajudou a defender ele e o Lucas, eles ajudaram a defender o reino das fadas de um ogro que estava atacando. E com isso eles conseguiram uma boa amizade. E Bela, que é meio que uma princesa também, né, do reino das fadas, ajudou e quis seguir também eles, né? E seguiu e foi junto por lá. Mas como ela era muito pequena, às vezes o pessoal nem notava ela, né? E ela era também muito tímida. E ela tem 20 anos. E lembrando, as fadas não vivem como nós, né? Esse 20 anos é como se fosse uma criança para eles, né? Eles vivem mais ou menos, vamos ver, eles vivem mais ou menos uns 300 anos, mais ou menos. As fadas vivem bastante e mais ou menos isso é como se fosse uma criança, mais ou menos 10 anos, mais ou menos, vendo por mais ou menos pela idade nossa, né? O Lucas, ele tem, né, o ladrão, né, que vai herdar a joia roxa, né? Tem 15 anos, né, na época. Ele é irmão mais novo, um ano mais novo do Arthur, né, que tem 16 anos, que vai herdar a joia azul, nosso querido cavaleiro, né? A Elizabeth, a conhecida Lot, né? A princesa vai herdar a joia vermelha e tem 16 anos também, né? A Mandy, a nossa bruxa, a nossa vilã, né? A nossa que vai herdar a joia lilás, né? Ela é a grande vilã da série, né? Ela realmente quer uma vingança por não ter conseguido entrar na escola de cavaleiros, ter sido ridicularizada por todos, né? Por realmente praticar magia, né? Pelos seus pais também, né? Por exemplo, seus pais desapareceram e ela culpa o reino, né? Tem 19 anos, é uma das mais velhas daqui. O Collins, nosso alquimista, né? Que vai herdar a joia de bronze, né? Tem 20 anos, né? E o seu irmão mais novo, né? Ele chama irmão, mas é meio irmão, meio que meio irmão, ele foi adotivo, né? O que vai herdar a joia rosa, o anão, né? Ele também tem perto da cidade, 20 anos mais ou menos, né? A Aurora, nossa acrobata, que vai herdar a joia branca, tem 16 anos também. Marlin, nosso mestre, né, que vai treinar os personagens, que vai fazer tudo o que eles vão fazer, eles vão treinar, vai dar habilidades, vai basicamente liderar a equipe. Ele não irá muito para batalhas, né? Ele só vai para batalhas quando tiver realmente o pessoal não conseguir lutar e precisar realmente de ajuda, né? É o mais velho, tem 30 anos, né? E vai herdar a joia marrom. Noland, o Bárbaro, vai se unir à equipe por necessidade, né? Eu ainda vou contar a necessidade porque eu vou contar a história deles
totalmente completa, né? Eu vou fazer uns vídeos separados, né, contando de cada personagem, né, que vai herdar a joia prateada, tem 20 anos também. E a Amanda, nossa gigante, desculpa o cachorro, né, que vai herdar a joia azul escuro, tem 15 anos. E 15 anos no gigante é como se fosse um adolescente também, mas um adolescente no início, né, mais ou menos uns 13 anos, quando ele vira um adolescente. Mas aqui ela tem 13 anos. Um gigante vive muito, né? E é uma das únicas que vivem, que estão vivas até hoje, né? Que estão vivas até hoje, na época do Charles, em 2014, né? Vamos ver. Mais ou menos é isso, né? Os personagens medieval no spin-off, né? Eu vou explicar mais ou menos como que cada um encontrou as joias, né? No próximo vídeo. O vídeo já tá ficando bem comprido, né? Já vai dar 16 minutos, né? Os vídeos mais ou menos vão ser mais ou menos perto dos 17, 18 minutos para eu explicar as coisas, explicar o spin-off. Realmente só tô explicando mesmo os personagens. O próximo vídeo, que vai ser sexta-feira, eu vou explicar realmente como que cada personagem conheceu as joias, cada personagem viu as joias e pegou, né? E como Evergreen faz o grande ataque e todos se conhecem. E vai começar o grande treinamento da escola de cavaleiros, né? Cada um deles vai ter uma pequena perda e com isso eles vão ter que se unir para enfrentar o reino de Evergreen. Esse é o meu spin-off que eu estou fazendo na Idade Medieval e espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui embaixo se vocês gostaram, coloquem algum comentário, alguma coisa que vocês tenham falar, alguma ideia, se vocês quiserem, eu aceito ideias também, né? Se tiver algum professor que está assistindo de história, que conhece a história medieval, me ajude também, né? Alguém que jogue RPG também pode ajudar, também pode me ajudar muito, porque realmente os personagens daqui são personagens de RPG. Eu joguei RPG com alguns amigos meus e na época eu coloquei esses personagens, eu jogava na época, em 2016, jogava RPG junto com alguns amigos, eu era péssimo, fiz um cara perder os braços e as pernas, só ficar um toquinho, sabe aquele cavaleiro negro do jogo? Então, eu fiquei igualzinho, eu fiz um cara, foi a primeira vez que eu joguei, eu fiz um cara perder os braços e as pernas, virar um toquinho, né? Primeira vez que eu fui jogar, é impressionante, quase matei o cara, né? Mestre do jogo, vou falar a verdade, esse mestre do jogo acabou comigo, né? Então, gente, se inscreve no canal, dá um like aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vê os vídeos antigos também do canal. Ontem eu postei um vídeo extra no canal sobre o filme do Venom. Espero que vocês gostem e até mais, pessoal. O Luca TV pode ter sido extinto, mas alguns sobreviveram e viraram Lucas HC. E o próximo vídeo também vai ser o próximo episódio daqui da série do spin-off da Escola de Cavaleiros. Até mais, pessoal. Arrivederci.